Já fui uma pessoa muito escassa. E já vivi muitas dificuldades na vida. E eu achava muito absurdo pessoas que conseguiam as coisas sem fazer esforço nenhum. E eu, para conseguir alguma coisa, precisava de fazer muito esforço. Entendes? E eu sei que isso é a realidade de muitos que estão me assistindo agora. Eu sei que muitos que estão me assistindo agora têm essa realidade. Muitos que estão me assistindo agora têm muitos desejos, querem viver uma vida que só vocês sabem. E por alguma razão vocês não estão conseguindo fazer isso. Por alguma razão, só para vocês terem algum mínimo de resultados, vocês fazem muito esforço. Assim como outros que estão me assistindo, que parece que, prontos, também são aqueles que parece que vivem lado a lado com o universo, que têm tido resultados, né, muito rápido. E não tem problema nenhum, ok? Hoje eu quero ensinar para vocês algo que eu fiz e ainda tenho feito, que tem me trago muitos resultados concernente a essa questão da manifestação. E é uma técnica muito simples, porque às vezes o que nós precisamos para resolver problemas em nós não são coisas complexas, não são coisas muito extremamente complexas, são coisas simples. Mas como nós não fazemos, não nos disponibilizamos a fazer a preliminar das coisas, então parece que, um método mais complexo tem mais sentido. Isso porque o nosso cérebro tem a tendência de ficar mais interessado em coisas que parecem ser mais complexas, porque nós, como ser humano, gostamos muito de desafio, entende? Então as coisas complexas parecem nos dar mais atenção. E as coisas que parecem simples ou que são simples, nós tendemos a pensar que são coisas banais que de facto não funcionam. Enquanto que, na verdade, há coisas simples que podem resolver o tão grande desejo que você tem dentro de você. Então, para mim não adianta você assistir, 1000 vídeos sobre manifestação, 1000 vídeos sobre atração, 1000 vídeos sobre o que, sobre alcançar a vida dos teus sonhos, e não fazer o que eu vou falar aqui neste vídeo. Para mim não faz sentido, porque isso simplesmente é o primeiro passo para qualquer realização. E não importa o método, não importa a ferramenta que você utilize, se você não ter o que eu vou falar aqui, você não consegue chegar a lado nenhum. Então, por que eu falei que se você não fazer o que eu vou falar aqui, você não vai conseguir alcançar o que você pretende desejar? Porque quando eu comecei nesse processo da manifestação, meditação, criação, da vida dos sonhos, havia muita coisa em mim que eu não achava que iam me dificultar no meu processo manifestivo, ok? Havia muita coisa em mim que estavam realmente atrapalhando a minha manifestação. E eu vivi uma vida de muita ansiedade, Ainda estou tratando isso, claro, logicamente. Eu ainda estou nesse processo manifestivo, Isso é um processo que não para, porque eu costumo dizer que nós estamos o tempo todo a manifestar, O tempo todo, 24 sobre 24, nós estamos manifestando, ok? E isso aqui, você pode olhar à sua volta, todos os dias você tem um resultado. Só que acontece que os seus resultados são o mesmo de ontem, de antes de ontem, de mês passado, ano passado. Por quê? Porque você, de lá para cá, continua sendo a mesma pessoa. Continua a pensar do mesmo jeito, continua a agir do mesmo jeito, continua ir no mesmo lugar, tem os mesmos amigos, partilha das mesmas crenças. Então você vai ter as mesmas coisas que você já tem tido. Então essas coisas que eu tinha dentro de mim me impediam de poder alcançar as coisas que eu gostaria de alcançar. Me dificultavam, me bloqueavam. E essas coisas são que a minha vida estava totalmente desorganizada. Como estava desorganizada? Eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto progredir na vida, queria tanto ter resultados muito maravilhosos, mas eu não queria abrir mão das amizades que eu tinha. Não queria abrir mão. E não é que eu não queria abrir mão das amizades porque eu, de facto, não estava muito apegado. É que eu não tinha consciência de que a amizade que eu tinha, pelo grau de intimidade e pelo grau de fidelidade, que eu tinha com os meus amigos e tal,
eu não conseguia ver que essas pessoas atrapalhavam tudo aquilo que eu queria ser. Ok? Tudo aquilo que eu queria ser, eu não conseguia ver que essas pessoas me atrapalhavam. Então, eu continuava tendo os mesmos amigos, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, conversando as mesmas conversas. E as conversas que nós tínhamos era só tudo de mulher, sabe? Mulher daí, muita perversidade, essas coisas todas. Não tinha nada a ver com a vida que eu estava tentando buscar viver. Estava tudo fora. E se você não consegue conciliar, tipo, o que você faz no exterior, se você não consegue conciliar o teu ambiente com o que você pretende viver, com a tua criação mental, você não consegue alcançar isso. É totalmente impossível. Então, eu não tinha isso. Eu estava querendo atrair uma vida de disciplina, uma vida de princípios, valores, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida, né, de alguém que anda com Deus, que tem valores, princípios, né, uma pessoa que vive, né, consideravelmente numa classe considerável para cá em Angola, né? Ainda estou manifestando, né? Porque realmente o topo só Deus sabe. Mas eu queria essa vida, eu queria deixar de ter aquela vida. Então, eu queria uma vida mais acima, mais abundante. Só que eu estava andando com pessoas escassas e eu estava desejando uma vida abundante. Eu estava andando com pessoas muito escassas que pensavam em escassez o tempo todo. E eu estava desejando uma vida abundante. Eu estava andando com pessoas promíscuas, pessoas que não respeitavam mulheres, não respeitavam mulher nenhuma. Tipo, pessoas, como se chamam, mulherengos, né? Não sei qual é o termo que usam, aí de acordo com o país que está me assistindo. São pessoas que, tipo, uma hora estão com aquela mulher, outra hora estão com aquela mulher. Logicamente, eu, como sendo pessoa que estava a andar com eles, também caí nessas ações, entende? Também caí nessas ações. Mas era algo que eu não queria fazer. Tipo, o que eu desejava atrair, o que eu estava atraindo, era muito diferente das coisas que eu estava fazendo. E tudo isso pelas amizades que eu tinha. Pelas amizades que eu tinha. Eu andava em ambientes que na minha mentalização, eu não queria andar. Eu queria estar em palestras sobre mindset, sobre desenvolvimento pessoal, sobre neurociência. Eu queria, inclusive, dar palestra. Era isso que estava na minha mentalização, mas eu andava em lugares de muita perversão, lugares de muita diversão, bebidas e etc. Mas não era isso que eu estava mentalizando. Então, eu comecei com o tempo a ficar muito ansioso com que essa vida que eu estava querendo viver se manifestasse. E eu meditava, eu lia de fato. Eu lia muito, estudava, aplicava meditação, aplicava o duplo quântico, aplicava muitos outros métodos. Testei vários deles. E simplesmente não dava certo. E só quando eu descobri o que eu vou falar aqui para vocês, só quando eu descobri isso, é que as coisas começaram a inverter. As coisas começaram a inverter. Quando eu comecei a perceber que a manifestação, que o criar a vida dos nossos sonhos, tentar, atrair as coisas para nós, não tem só a ver com aquilo que você pensa, mas tem tudo a ver com o ambiente em que você está. Porque imagina, você vai tirar 31 horas para meditar no que você deseja, mas vai ficar 10, 8, 9, 11 horas a fazer totalmente o contrário daquilo que você tem pensado. O que você acha que terá mais peso? Logicamente, aquilo que você está a fazer. Por quê? Porque as ações trazem os resultados. Mas o pensamento primeiro precisa influenciar a emoção e a emoção precisa influenciar a ação. O que significa que se você está a fazer
está fazendo 99% daquilo que é o contrário do que você deseja, significa que as tuas emoções não estão alinhadas com o que você pensa na meditação.